Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a patologia do trato digestório inferior, que ela é caracterizada basicamente pela patologia dos intestinos, né? Doenças que acometem os intestinos, também o reto e também o ânus. Então, só para vocês lembrarem, o nosso trato gastrointestinal inferior, ele é composto pelo intestino delgado. O intestino delgado, anatomicamente, é dividido em duodeno, jejuno e ilho. Composto também pelo intestino grosso. Anatomicamente, ele é composto pelo cólon ascendente, cólon transverso, descendente, cólon sigmoide. E depois, as porções finais do intestino, nós temos o reto e o ânus. Então, aqui só para vocês relembrarem, nós temos a anatomia, uma parte do esôfago, que já foi visto, as doenças do esôfago, tem o estômago, e conectado ao estômago nós temos a primeira porção do intestino delgado, que se chama de duodeno. Relembrando, o duodeno ele recebe o conteúdo da vesícula biliar, ele recebe a bile e ele também recebe o suco pancreático. E ambos, o suco pancreático e a bile despejados no duodeno, eles vão facilitar a digestão do conteúdo que veio do estômago, né, porque eles contêm diversas enzimas digestivas e vão facilitar a absorção de conteúdo. Então, o alimento, né, o quimo que vem aqui até o duodeno, ele é altamente absorvido, sendo então o duodeno a região mais absortiva do intestino delgado, ok? Também na sequência nós temos depois a região do jejuno e ilho, tá? Então é uma região quase que única e a maior parte do intestino delgado. E depois nós temos a conexão do intestino delgado com o intestino grosso na região da válvula, na junção, né, ilio-cecal, que dá origem ao intestino grosso. O intestino grosso, nós temos a denominação dele de acordo com o trânsito das fezes, né? Então, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, essa última região aqui, cólon sigmoide, né? E por fim, ampola retal e o ânus. Só para reafirmar, então, na região inicial do intestino grosso, nós temos uma estrutura chamada ceco, ok? E um apêndice bem pequenininho que a gente chama de apêndice cecal. Então, esse é uma revisão anatômica da região intestinal. Então, a gente começa a falar agora das alterações intestinais congênitas. A primeira que nós temos é a atresia. Só relembrando que alterações intestinais congênitas, tudo que a palavra congênita, né, aqui está escrito errado, não é congênia, é congênita, mas tudo que é algo congênito é algo que o bebê já nasce com aquilo, né? Então, são malformações durante o processo de gravidez. A primeira que nós temos é a atresia. A atresia, ela consiste na oclusão incompleta da luz intestinal. Tá? E a atresia, ela pode ser única ou várias, né? Então, a atresia única, nós temos mais ou menos quando o intestino ele apresenta uma descontinuidade, né? E ele apresenta um fundo cego, ou seja, aqui deveria ser contínuo, né? E não é, ou seja, tem uma descontinuidade. Então, isso é uma atresia única. E várias é quando a gente tem vários segmentos, assim, atrésicos, mas eles não têm uma continuidade, né? Então, ele fica como um padrão de salsicha, okay? Como se fossem vários segmentos que não têm comunicação um com o outro. E a estenose, que é a segunda alteração congênita que nós temos, então nós temos um estreitamento incompleto do intestino. Seria mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês visualizarem melhor. Tá? Então, a estenose, nós temos o intestino e ele fica estrangulado ou estenosado, um padrão mais ou menos
assim, tá? Então nós temos uma diminuição da luz desse intestino, de modo que ainda algum tipo de conteúdo passa, mas tem esse estreitamento que dificulta a passagem de alimentos mais volumosos ou diminui a velocidade de passagem do conteúdo. Na sequência, nós temos a parada do trânsito intestinal. Então, nós temos alguns fatores que diminuem o trânsito intestinal. Primeiro, nós temos obstáculos mecânicos, tá? São fatores que alteram a luz, a parede, ou que comprimem ou que diminuem o trânsito intestinal. Ou nós temos distúrbios funcionais, né? Que não tem nenhuma forma física ali atrapalhando, mas simplesmente a fisiologia do intestino ela está alterada e ele não consegue, por algum motivo, fazer o peristaltismo dele. Então, como obstáculos mecânicos, podemos ter tumores, tá? Tanto na luz, né? Lesões que atuam na luz, então tumores que se desenvolvem na parede do intestino ou na mucosa do intestino, na parte interna, e vão obstruindo esse intestino. Nós temos lesões que atuam na parede, né? Então, por exemplo, alguma coisa que pode lesionar a mucosa, lesionar a camada muscular, e aí depois, com o reparo dessa lesão, ocorre a fibrose do tecido mucoso, da fibrose da região muscular, e esse tecido fibroso ele é pouco elástico e ele pode provocar uma diminuição da luz do intestino. E por fim nós temos outro obstáculo mecânico que é a compressão extrínseca, né? Então a alça intestinal ela está normal, mas alguma coisa de fora do intestino, pode ser um tumor que se desenvolve na parede, ou um tumor que se desenvolve em algum outro órgão, que vai comprimir essa alça intestinal e dificultar a passagem do conteúdo no intestino, tá? E como distúrbios funcionais, nós temos então o ilho espástico e o ilho paralítico, né? Então esses aqui, tanto um quanto o outro, nós temos uma dificuldade fisiológica que ocorra o peristaltismo. Então, tanto um quanto o outro, o intestino ele fica, entre aspas, mais preguiçoso. Ainda nas obstruções mecânicas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a intussuscepção. Né? Então, o que seria a intussuscepção? Seria a invaginação de um segmento proximal da alça intestinal a um segmento distal, ou seja, quando um segmento da alça entra para dentro da própria alça, conforme nós temos aqui na foto. Né? Então, nós temos aqui uma alça intestinal que ela entrou para dentro de uma outra alça, né? Então ela fica essa dobra e ela pode levar até um pouco do peritônio junto, e essa dobra aqui ela vai fazer com que ocorra um estrangulamento, uma estenose da luz intestinal, e aí os vasos que ficam ao redor do intestino eles vão ficar apertados. Então, nós vamos ter um processo isquêmico dessa região que ocorreu a intussuscepção intestinal e provavelmente vai ter um infarto do tipo hemorrágico. Então, se vocês lembram da patologia 1, o intestino ele é um órgão que tem intensa circulação colateral e desse modo, então, ele faz infarto do tipo hemorrágico, que é aquele infarto vermelho que deixa o tecido mais avermelhado. Outra coisa alterações no peristaltismo, então, são fatores que provocam a intussuscepção. Né? Então, como por exemplo, edemas por algum tipo de inflamação, alguns tumores, traumas, corpos estranhos, né? Então o indivíduo ele ingeriu alguma coisa, se for uma criança pode ter ingerido um brinquedo, se for um adulto ou também uma criança pode ter ingerido um pedaço de osso, pode ter ingerido um espinho de peixe, alguma coisa.
né? Ondas peristálticas retrógradas por algum motivo também. E a intussuscepção ela acontece principalmente, né, a maior casuística é em crianças menores de 2 anos. Tá? É característico de crianças menores de 2 anos. O que um paciente apresenta? Ele apresenta cólica, ele apresenta sangue nas fezes, né? Pode apresentar melena ou hematoquesia, muco nas fezes, e o paciente começa a apresentar bastante vômito, porque não passa quase conteúdo, como eu falei, acontece uma estenose do intestino e o conteúdo ele começa a passar com dificuldade, então tem retenção de conteúdo no estômago e às vezes o paciente começa a vomitar, é um vômito fétido, né, com odor a enxofre, ok? E o paciente apresenta distensão intestinal, distensão abdominal e muita dor. A intussuscepção intestinal ela é uma emergência cirúrgica no momento que ela é detectada, normalmente por exame de imagem, o paciente tem que fazer uma cirurgia para remover esse segmento infartado, senão o paciente pode vir a óbito. Então aqui nós temos uma foto, né, de um intestino que dá para ver que essa região ela está mais escura, né? Então isso aqui é um indicativo de infarto. E essa alça que, entre aspas, engole a outra, a gente chama de alça intussuscepiente. E a alça que entrou dentro da outra a gente chama de alça intussuscepta. Tá? Então, remove-se uma grande parte do intestino para ter certeza que o intestino está viável, não dá para deixar nenhuma parte de intestino necrótico infartado no paciente. Então, remove-se um segmento, às vezes, relativamente grande, e daí faz uma ressecção e anastomose intestinal, ou seja, remove-se o intestino que está doente e as duas partes que estão vivas, faz-se uma sutura e liga-se novamente elas.